Após 42 horas extras, as negociações nucleares do Irã com os Estados Unidos, Rússia, China, França, Grã-Bretanha e Alemanha chegaram a um acordo de estrutura em Lausanne, Suíça, em troca da suspensão das sanções ao Irã, o que significa um alívio de mais de 110 bilhões de dólares por ano para Teherã e um retorno à economia global. Em troca disso, o Irã será significativamente restrito em seu programa nuclear. Este é um acordo de estrutura, o que significa que o acordo oficial será assinado antes de 1º de julho. Nos próximos 3 meses, os detalhes técnicos terão que ser resolvidos. Então, o que realmente significa o acordo nuclear do Irã? Sou Shirvan, bem-vindo ao Caspian Report. Um dos maiores medos internacionais é que, uma vez que o Irã obtenha uma arma nuclear, isso desencadeie uma corrida armamentista nuclear envolvendo a Arábia Saudita, Egito e Turquia. Este é um cenário muito provável e é exatamente isso que as negociações nucleares visam prevenir. O principal componente do acordo quadro é que ele estende a capacidade de ruptura do Irã. Muitas pessoas, e isso inclui políticos e analistas, não entendem ou usam mal o significado de capacidade de ruptura. E oficialmente nem sequer faz parte das negociações nucleares. Mas o que isso significa é o tempo que um país precisa para produzir urânio altamente enriquecido o suficiente para uma arma nuclear. Isso pode ser medido em semanas, meses, anos, décadas e muito mais. Todos os pontos acordados se concentram em estender a capacidade de ruptura. Porque quanto mais tempo o Irã levar para produzir uma arma nuclear, mais tempo as outras nações do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Egito e Turquia, podem ser persuadidas a se abster de uma corrida armamentista nuclear. Pense desta maneira: uma capacidade de ruptura de 1 ano é menos urgente do que uma semana, e assim os países estão mais dispostos a resolver diplomaticamente os problemas em vez de uma perigosa corrida armamentista. Para esse fim, o acordo quadro reduzirá as centrífugas de enriquecimento instaladas no Irã de 19.000 para 6.000, das quais apenas 5.000 estarão realmente em funcionamento. Todas as centrífugas serão de primeira geração, e o Irã não poderá usar modelos mais avançados por pelo menos 10 anos, e qualquer novo modelo desenvolvido terá que ser primeiro submetido à Agência Internacional de Energia Atômica ou Agência Internacional de Energia Atômica para abreviar. Além disso, apenas a principal instalação de enriquecimento em Natanz poderá realizar o enriquecimento de urânio. A segunda instalação do Irã em Fordow, que está enterrada profundamente dentro de um complexo de montanhas e é considerada impenetrável a ataques aéreos convencionais, será convertida em um centro de pesquisa de física e não produzirá nem armazenará urânio altamente enriquecido por pelo menos 15 anos. O atual estoque de urânio de baixo enriquecimento do Irã será reduzido de 10.000 quilos para 300 quilos pelos próximos 15 anos. Receberá os estoques iranianos atuais e os reprocessará. Além disso, o reator de água pesada em Arak será redesenhado em seu núcleo para que nenhum plutônio seja produzido no local. Também não será permitida a construção de nenhum outro reator de água pesada por mais 15 anos. E, finalmente, todos os 3 locais, em Natanz, Fordow e Arak, passarão por uma inspeção rigorosa da Agência Internacional de Energia Atômica. Esses pontos, por mais importantes que sejam, não estão isentos de problemas. Primeiramente, todos os pontos acordados dependem da boa vontade do Irã. Então, se Teherã quiser trapacear, eles podem fazer isso. Na verdade, Teherã falsificou e escondeu documentos, eventos e locais no passado. Por exemplo, as instalações em Natanz e Fordow só foram reconhecidas após evidências avassaladoras da CIA e do Mossad. O segundo ponto é que não existe um mecanismo disciplinar real. Os Estados Unidos da América falam em impor sanções devastadoras ao Irã. Então, em teoria, as sanções forçariam a liderança em Teherã a mudar de política
E a única maneira significativa de impor sanções é bloqueando a importação de gasolina pelo Irã. O fato é que o Irã, apesar de possuir algumas das maiores reservas do mundo, importa pelo menos 35% da gasolina que consome. Portanto, bloquear o Irã das importações de gasolina certamente seria perigoso para o Irã. Qualquer coisa menos do que isso seria meramente simbólico e para fins de relações públicas, como é o caso da maioria das sanções. O problema com esse plano é que os Estados Unidos da América esperam que a China e a Rússia participem das sanções. Por um lado, a China obtém 11% do seu petróleo do Irã e, de fato, declarou publicamente que Pequim continuará a fornecer gasolina para o Irã. Quanto à Rússia, Moscou está sob sanções dos Estados Unidos da América. Não há motivo para os russos participarem de sanções lideradas pelos americanos contra o Irã, que poderiam resolver um grande problema para os Estados Unidos da América. Os russos não estão com disposição para fazer um favor aos americanos. Sem a participação da Rússia e da China nas possíveis sanções contra o Irã, as sanções não funcionarão. Então, todo esse plano depende da boa vontade do Irã e sem nenhuma maneira de impor sanções como mecanismo disciplinar. A única outra forma de punição é a opção militar, que tem seus próprios riscos. E se isso não fosse suficiente para descarrilar o acordo, há uma grande oposição doméstica ao acordo Estados Unidos da América, Irã em Washington e em Teherã. Uma grande parte do Congresso americano se opõe à ideia de um acordo com o Irã que não faz nada para abordar a geopolítica do Oriente Médio. Também existem muitos interesses comerciais em jogo. Muitas das principais empresas americanas, especialmente no complexo militar, prosperaram com as vendas de armas convencionais entre Irã e Arábia Saudita. Interesses comerciais existem em Teherã. Devido às sanções, muitas pessoas da elite iraniana e nos círculos governamentais enriqueceram criando monopólios em todo o país. Isso é especialmente verdadeiro para a Guarda Revolucionária Iraniana, que é uma instituição econômica, política, militar autônoma. Obviamente, esses oligarcas não querem que o Irã retorne à economia global, pois isso devastaria seus interesses comerciais. E como a Guarda Revolucionária Iraniana controla muitas das dimensões armamentistas do programa nuclear, eles poderiam facilmente sabotar todo o acordo. Portanto, há uma oposição doméstica significativa em Washington e em Teherã. Mas também existem terceiros que se opõem a qualquer tipo de acordo entre os Estados Unidos da América e o Irã. Um exemplo é Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense. A oposição de Netanyahu ao Acordo Quadro está relacionada à política interna, não à segurança ou geopolítica, como a maioria dos geopolíticos e analistas de segurança israelenses atestariam. A criação de medo é crucial para obter apoio popular para os partidos de direita e é isso que Netanyahu está visando. A única preocupação genuína para Israel é estender a capacidade de ruptura para pelo menos um ano e para que todo o programa nuclear iraniano se torne mais transparente. Outro exemplo de uma oposição de terceiros no acordo nuclear é a Arábia Saudita. O ex-rei Abdullah manteve que o programa nuclear iraniano estava relacionado à geopolítica do Oriente Médio. Seu sucessor, o rei Salman, continua com essa política e, nesse sentido, a monarquia saudita e uma parte do Congresso americano concordam. O papel iraniano nos assuntos geopolíticos atuais deve ser abordado em conjunto com as negociações nucleares. Mas conectar as negociações nucleares com a geopolítica da região garantirá o fracasso das negociações nucleares. E isso é exatamente o que Riyadh quer: romper as negociações americano-iranianas e colocar os Estados Unidos do lado saudita na Guerra Fria saudita-iraniana em andamento. Em sua essência, se implementado, o Acordo Quadro impede uma perigosa corrida armamentista nuclear envolvendo Irã, Arábia Saudita, Egito e Turquia. E apesar de todas as reclamações e toda a oposição ao acordo americano-iraniano,
ninguém ainda ofereceu uma alternativa realista. Este foi um relatório Cáspio por mim, Shirvan. Obrigado por assistir, cuide-se, Sagal.